Uma geração conquistou tudo pela fé, mas a outra perdeu quase tudo pela desobediência. Hoje nós vamos iniciar com vocês o terceiro trimestre da CPAD da classe dos jovens. Essa lição aqui, que foi escrita e comentada pelo meu amigo pastor Valmir Nascimento. Texto extraordinário, onde nós vamos estudar sobre a fidelidade às escrituras e em oposição à apostasia. Lições espirituais no livro de Juízes. Lição 1 cai no dia 5 de julho. Vai trabalhar sobre o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. E é claro que eu espero muito que o Senhor te use na palavra, na escola bíblica dominical da sua igreja. E você pode, de uma forma especial, iniciar a sua lição com a dica que eu vou te passar. Já inicia com a pergunta, para poder envolver os teus alunos na ministração. E a pergunta que eu vou te passar é essa daqui, então aproveita e anota ela. O que acontece quando um povo deixa de lembrar das obras e dos ensinamentos de Deus? É nesse momento que você vai escutar os teus alunos por 5 minutos. Agora é a hora deles participarem, de você levar eles a entenderem o assunto que você vai ministrar hoje. Você está começando uma nova lição, um novo trimestre. É importante você iniciar também apresentando as bases bíblicas da lição, apresentando o texto principal, que está lá em Juízes 17, versículo 6, o resumo da lição, e a leitura bíblica em classe, que hoje se localiza nos seguintes endereços: Josué 24, 26 ao 30, Juízes 1, depois você vai ler Juízes 17, versículo 6. Lendo esses textos, você vai perceber muito bem a abordagem da lição que você vai trabalhar hoje. Na introdução, para explicar o assunto aos alunos, você precisa destacar especialmente o livro de Juízes. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar esse texto. E destacando esse texto, você vai perceber que durante a liderança de Josué, especialmente a liderança desse homem de Deus, Israel conseguiu conquistar a terra prometida. Mas durante a liderança dos juízes, pós a morte de Josué, houve diversos problemas. Você vai perceber que o povo, durante o período de Josué, conseguiu enfrentar os seus desafios. Durante o período dos juízes, foram influenciados pelos cananeus, pelas culturas, por alianças pagãs naquele período. Base bíblica que você já tem aqui. Anota ela aí. Juízes capítulo 2, versículos 7 ao 13, se eu fosse você, fazer essa leitura também. Você pode ler também Juízes capítulo 1, versículos 27 ao 36, junto com os teus alunos. Então, gente boa, anota esses versículos que eu estou te passando. Você vai perceber que diversos empreendimentos militares aconteceram no período dos juízes. Ao analisar esse texto, você vai perceber que quando o povo caminhava com Deus, esse povo então prevalecia. Mas quando abandonava os princípios da palavra do Senhor, da obediência, esse povo então fracassava. Você percebe isso aqui de acordo com a fidelidade do povo diante de Deus. Vamos lá. Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 11, Juízes 13:25. Todos esses textos vão confirmar isso que eu acabei de falar para você. Isso tudo dependia de um relacionamento com Deus. Qual é a base para isso? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9. O Josué mesmo entendeu isso, você vai perceber isso lá em Josué 23, do 6 ao 13. E de acordo com as escrituras, em Juízes 25, o povo desobedeceu e fazia aquilo que parecia certo aos seus olhos. Essa é a abordagem da aula de hoje. Para ficar mais prático, anota isso aqui que eu vou te passar. É muito importante para a tua aula você afirmar isso aqui que eu vou dizer para você. Então anota isso aqui, porque você precisa disso para não fugir do assunto. Tem professor que ele vai ministrar a lição, ele lê a lição, ele sai da lição e depois nunca mais volta para a lição. Não seja assim. Então anota esses tópicos para facilitar. Pega um post-it e cola na lição aí para te ajudar. Você precisa destacar que o livro de Josué mostrava a fidelidade em Deus cumprir todas as suas promessas, como eu expliquei para você. Você vai demonstrar que o livro de Juízes, o período de Juízes, demonstra as consequências do afastamento espiritual. Quando o povo se afastou, o povo então sofreu. A desobediência, ela conduziu o povo ao fracasso e a obediência conduziu o povo à vitória.
E Deus ele continua levantando pessoas para cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu no período de Juízes. Deu para pegar até aqui? Para a aplicação, para você deixar a aula assim prática mesmo. Para aplicar na aula, você precisa destacar isso aqui, ó. Aprende com os erros do passado, constrói um futuro mais firme com Deus. Essa é a abordagem que você vai trabalhar na escola dominical aí da tua igreja, já nesse trimestre. A minha oração é que seja bênção para você. E se você é professor da classe dos jovens, quer poupar o teu tempo, sabe, para melhorar as tuas aulas, melhorar a tua didática, melhorar aí as tuas dinâmicas, a tua administração e envolver os teus alunos, conheça o Facilita EBD. No Facilita você vai encontrar o esboço da minha aula que eu vou mostrar já já para você. Lá você encontra o esboço, no esboço já vai anotado os versículos que eu estou citando, que às vezes nem tem na lição, mas vai te ajudar muito. Vai também os tópicos que eu vou trazendo aqui para você, já vai anotado, você não precisa nem anotar, porque lá já dá um norte para você ministrar. Vai também as perguntas que eu vou fazendo aqui para você utilizar lá. Então todo esse recurso está disponível. Lá você encontra também o slide, o PowerPoint, ele é montado exatamente para você ministrar em um período de 1 hora. É muito prático, vale a pena você ministrar através desse material. Está disponível para quem é assinante. A minha assinatura ela é trimestral, isso significa que ela se renova a cada 3 meses. Vale muito a pena. Tá aqui, ó. Link da descrição, é só você procurar a classe dos jovens, ou então você pode acessar facilitaebd.com.br, ou tá vendo esse QR Code que está aqui na tela? Aproxima o teu celular dele aí para você conhecer como funciona esse trabalho extraordinário que está ajudando professores de todo o Brasil e pode ajudar você também. O primeiro ponto da lição vai trabalhar exatamente sobre esse tema, Josué e a conquista da terra prometida. No primeiro ponto, para te ajudar a ministrar, você pode pegar a lição e utilizar a leitura bíblica, essa leitura semanal. Olha, você pode ler agora com os teus alunos, se você quiser, antes de entrar no primeiro subtópico com a sugestão, Josué capítulo 1, versículo 9. Vale muito a pena você ler esse texto também. O primeiro subtópico, então, da aula de hoje vai trabalhar sobre essa abordagem aqui, ó, a conquista da terra prometida. Vamos lá, para te ajudar a ministrar bem, você precisa entrar falando sobre isso. Então, anote isso aqui que eu vou te passar, porque é uma ideia de abertura desse tópico. É necessário você destacar isso na aula, tá? Para você não se perder. Destaque isso, as promessas de Deus podem demorar, mas nunca deixam de se cumprir. Então, destaca isso já no início da ministração. É fundamental você falar sobre isso, porque isso vai levar o teu aluno a pensar na aula. Para ajudar o teu aluno a participar, é necessário você fazer isso agora. Começa com a pergunta nesse tópico. E a pergunta que eu vou te passar é essa daqui que eu separei para te ajudar. Você pode entrar com essa pergunta, tá? Você continua confiando nas promessas de Deus, mesmo diante das dificuldades? Olha como essa pergunta vai levar o teu aluno a meditar na palavra que você vai explicar de acordo com a lição. E agora você começa então a explicar especialmente o assunto da lição que o pastor Valmir escreveu para a gente. Mas é necessário você fazer essa pergunta e trabalhar ela pelo período só de 5 minutos, tá? Guarda isso. Vamos lá. Quando você vai trabalhando, você vai destacar que a conquista da terra prometida, ela demonstra aqui princípios significativos, especialmente de acordo com o processo do projeto de Deus da obra redentora. Você vai ver que Deus fez essa promessa aos patriarcas, tanto Abraão, Isaac e Israel, que no caso é Jacó, como nós já estudamos. Base bíblica que você tem: Gênesis 12, versículo 7, Gênesis 26, versículo 3, Gênesis 28, versículo 13. Deus foi lá e fez essa promessa. Sobre a liderança de Josué, o povo então aceitou o desafio, sendo Josué sucessor de Moisés em conquistar a terra prometida. É claro que teve diversas estratégias militares, diversas demandas, e você percebe pela escritura que o povo venceu por obediência à palavra de Deus. Está aqui o segredo. E aí você percebe também que Josué conquista Canaã por obedecer os mandamentos do Senhor. Foi fiel a essa palavra. Josué 1, do 7 ao 9, eu já pedi para você ler, mas você pode ler novamente para ajudar o teu aluno a meditar nesse texto. Você percebe também o Senhor trabalhando até na travessia do Jordão, em Josué, capítulo 3, versículos 14 ao 17.
Você percebe também o Senhor trabalhando, envolvendo as 12 tribos nesse ministério, e aí você vai encontrar isso lá no capítulo 13 até o 21 de Josué, e você vai perceber o Senhor trabalhando por causa da fé realizada através do ministério de Josué. Então isso aqui demonstra o cumprimento da fidelidade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 30, é um versículo que vale muito a pena você ler. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 ao 9, também vale a pena ler. Então anota esses versículos aqui para ficar mais fácil, de forma didática, para você ministrar bem. Anota esses tópicos para você não se perder, para você não fugir do assunto da lição. Destaca isso aqui, você precisa falar na aula, tá? Que Josué ele assumiu a sucessão da liderança após a morte de Moisés. Vale a pena você destacar. O povo ele atravessou o Jordão pela fé. Deus cumpriu esse ministério na vida de Josué. As conquistas aconteceram passo, à medida em que Josué permanecia firme na palavra do Senhor. Então você vai destacar isso. E Deus ele cumpriu aquilo que havia dito a Abraão. Então, quando você estuda o livro de Josué, você descobre muito bem essas promessas se cumprindo. Para ficar mais prático, para você aplicar a hora da aplicação. Você vai falar isso aqui na aplicação, tá? A fidelidade de Deus nos encoraja a perseverar mesmo quando o caminho parece difícil. É isso que você vai falar. Esse é o momento da sua abordagem e é fundamental também você pegar a lição. Deixa eu te ajudar. Você pega a lição, eu estou abrindo aqui a minha, abra na página 10. Vai lá na página 10, você vai ver essa sequência de perguntas aqui e você pode utilizar a pergunta de número 1 junto com os teus alunos. Agora é hora de você trabalhar especialmente essa pergunta em sala de aula. Eu quero perguntar a você, essa didática, essa forma de ministrar que eu estou trabalhando para te ajudar, esperando aí melhorar as minhas aulas para você melhorar as tuas, está te ajudando? Os teus alunos estão gostando? Você está sendo edificado? Por favor, deixa teu comentário aqui, porque eu quero melhorar para que você melhore na escola dominical da sua igreja. Segundo subtópico, agora, no primeiro ponto, trabalha sobre esse argumento, que Deus ele é. No segundo subtópico, você vai entrar agora falando isso aqui, ó. Você vai destacar para os teus alunos isso. As maiores vitórias da vida não são conquistadas pela força humana, mas são conquistadas pelo poder de Deus. Esse é o objetivo do tópico, para você não fugir do assunto. Agora você vai usar uma pergunta. Aí de repente você pensa, por que está usando muita pergunta? Vamos lá, deixa eu te explicar. Lembra que você está ministrando uma aula da escola dominical. O grupo de pessoas da tua igreja pode ser pequeno, grande, médio. A aula, o método, é totalmente diferente de uma pregação. Então não confundam a aula da escola dominical com uma pregação. Tem muita gente que erra pensando que a aula da escola dominical é como se fosse realizada uma pregação, uma ministração de mensagem. A pregação ela tem um objetivo hermenêutico diferente da aula. A pregação tem um objetivo, por exemplo, de convencer a pessoa a entender a mensagem de Cristo, trazer essa pessoa para Cristo. O método hermenêutico lá é expositivo, textual, você trabalha uma homilética diferente, você pode trabalhar o temático, então o objetivo é outro. Na escola dominical, gente, a pedagogia é totalmente diferente. A nossa pedagogia aqui, ela leva o aluno ao discipulado, ou seja, o método aqui é pedagógico, por isso as perguntas. Leva o aluno a participar, apresentar a ele aquilo que é a palavra, ele também pode falar, e aí você vai esclarecendo a palavra de Deus. Por isso que as perguntas são importantes, não joga elas fora. Anota essa aqui, ó. Em quem você tem confiado para vencer as suas batalhas? Olha como essa pergunta vai te ajudar a levar o aluno a pensar no assunto. Aí você entra no assunto da lição. No assunto da lição, você vai perceber que as conquistas que foram realizadas pela tribo de Judá demonstraram o resultado da capacidade de obedecer ao Senhor. Todas elas foram vencidas pelo poder de Deus. O próprio texto diz, ó, o Senhor era com Judá. Isso está lá em Juízes capítulo 1, versículo 19, que você já está entrando no texto de Juízes. Dentro do texto você vai perceber que é necessário nós confiarmos no Senhor. O salmista diz lá no Salmo 20, versículo 7, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então todas as vitórias foram estabelecidas pela vontade do Senhor. Em Efésios 10, 6:10 diz o seguinte, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, pela Escritura, você vai perceber que o povo de Israel
nesse período inicial de Juízes, passou a vencer, especialmente quando confiava no Senhor. Judá lutou confiando no Senhor. Pela Escritura, você vê isso lá em 3. Você percebe também que é necessário você estar vencendo as suas batalhas com Cristo. Esse é o objetivo dessa aula. Para ficar mais fácil, para você não se perder, de repente, sair do assunto da aula. Olha, você precisa anotar isso aqui no canto da tua lição. Anota isso, tá? Você pode destacar que as muralhas de Jericó caíram porque Deus, ele agiu. Isso aqui é fundamental, você destaca isso. Você pode destacar também que Israel venceu porque o Senhor lutava com os seus. Você precisa destacar que a dependência de Deus trouxe vitória para Israel. Toda a glória pertence ao Senhor. Então, deu para pegar isso aqui? Para aplicar para a lição ficar mais didática, você vai afirmar isso, ó. Quando o povo de Deus caminha unido a ele, isso se torna mais fácil e, claro, se torna mais forte espiritualmente também. Se torna mais fácil para vencer as batalhas quando você caminha com o Senhor. Espero que isso esteja te ajudando. Terceiro subtópico agora trabalha sobre a morte de Josué. Terceiro subtópico agora. O que é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar uma frase que vai levar o teu aluno a pensar, meditar na aula. Você vai destacar isso aqui, ó. Grandes líderes passam, mas propósitos de Deus permanecem. Porque você está falando da morte de Josué. E é fundamental você destacar isso para aplicar na aula. Para levar o aluno a pensar, meditar mesmo, você precisa anotar isso aqui, gente boa. Então anote isso aqui, ó. Que legado espiritual você está construindo para as próximas gerações? Isso vai levar o jovem da tua igreja a pensar. Faça isso por 5 minutos, deixa eles participarem. Vamos lá, e você vai explicando agora, utilizando o material do pastor Valmir, que é o material da CPAD, você destaca aqui os livros de Josué e Juízes, trazem essa perspectiva de legado espiritual, de passagem, de mudança de liderança, tá? Você percebe isso lá em Josué capítulo 24, versículo 29. Você percebe que depois da morte de Josué, em Juízes 1:1, você vai perceber aqui que o cenário ele muda a uma nova geração, uma nova liderança. Por exemplo, no período de Moisés foi um grande líder, mas depois veio Josué, que se tornou também uma grande liderança. E aí você encontra, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 ao 9. De acordo com as escrituras, você vai perceber que essa ação espiritual demonstra exatamente essa liderança fiel, essa graça de Deus estabelecida pelo Senhor. Pela escritura também, você vai perceber de forma muito especial, isso demonstrou essa dinâmica da ação de Deus, essa dinâmica espiritual. E pela escritura você percebe lá em Josué capítulo 2, versículos 7 ao 10, especialmente que quando a liderança falha em cumprir os desígnios de Deus, o povo de Deus sofre. Pela escritura, você vai perceber que o povo passou a ter dificuldades pelo fato de se afastar da presença do Senhor. E aqui nós precisamos entender que quando nós estamos assumindo esse processo de liderança, devemos então permanecer fiéis ao Senhor. Para ficar mais prático, vamos lá. Anote esses tópicos aqui. Ó. Você vai destacar que Josué ele serviu fielmente ao Senhor. A sua liderança influenciou uma geração inteira. Você precisa falar sobre isso, que após a sua morte, novos desafios surgiram. E assim acontece hoje também. O povo precisava continuar fiel à sua liderança. E isso é fundamental, sendo demonstrado por você. Essa fidelidade, ela acontece tanto na presença como também na ausência, no exemplo do próprio Josué. Para aplicação, você pode destacar isso aqui, ó, que o maior legado, então aplique isso, ó, o maior legado não é o que deixamos para as pessoas, isso aí é herança, mas o maior legado é aquilo que deixamos nas pessoas, a impressão que nós deixamos. Você pode pegar a lição agora, página 10, pega aí, utiliza a pergunta 2 junto com os teus alunos. Agora é a hora de você fazer isso durante a tua ministração. Se você puder, comenta nesse vídeo de que parte do Brasil, gente boa, você está assistindo a gente, ou fora do Brasil também. Muito obrigado pelo teu carinho. Deixa aqui nos comentários, tá? Segundo ponto vai trabalhar sobre o livro de Juízes. Agora no segundo ponto, você pode utilizar Hebreus 11:32 aí junto com os seus alunos na leitura bíblica. Primeiro subtópico agora, você vai abordar sobre isso aqui, ó, uma geração desorientada. No primeiro subtópico, você já pode entrar com essa afirmação. Então anota ela aí, ó. Quando uma geração esquece de Deus, também perde a sua direção espiritual.
Olha como essa afirmação vai demonstrar a abordagem de todo o tópico da ministração que a gente vai trabalhar. Para ficar mais fácil para você ministrar, porque o meu objetivo aqui é facilitar para você. Você pode utilizar essa pergunta: o que acontece quando nós deixamos de transmitir a fé para as próximas gerações? Isso aqui vai levar o teu aluno a meditar mesmo na abordagem da lição. Agora você entra explicando o livro de Juízes. Você vai perceber que o livro de Juízes, ele destaca o que aconteceu depois da morte de Josué. Juízes 1 é uma passagem que você precisa ler. Você vai perceber que aconteceu ali diversos momentos de instabilidade espiritual e declínio espiritual também, além de diversos conflitos. Então você precisa destacar que a maior causa disso foi o afastamento do povo da presença de Deus. Quebraram a aliança que eles tinham com o Senhor. E aí você encontra isso lá no capítulo 2 de Juízes, versículo 10. Você também vai perceber que o povo perdeu a proteção de Deus. Juízes 2, do 11 ao 15, você encontra isso. Também você percebe que o livro ele vai apresentar um ciclo de pecados. Então, você vai aprender sobre esse ciclo acontecendo ali. Ciclo de situações ruins. Exemplo, lá você vai encontrar esse ciclo repetido, trabalhando o quê? Com o pecado, com a opressão. Você vê o povo clamando, se arrependendo e o povo também se afastando de Deus. Então, o povo ele entra nesse ciclo, nesse loop aí no livro de Juízes. E um texto que vale a pena você ler muito, que é o marco principal de 25, que revela não apenas a ausência de liderança espiritual, mas revela também um padrão repetido de vícios de pecado. Pela Escritura, você percebe a necessidade do povo buscar a presença de Deus. Mas também você vai perceber o Espírito Santo capacitando pessoas, capacitando líderes para uma obra extraordinária. Assim, aquela geração se tornou uma geração desorientada. Deu para pegar até aqui? Vamos lá. Para ficar mais fácil para você, facilitar mesmo, destaque isso aqui, ó. Você precisa falar isso no tópico. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Os valores espirituais foram abandonados, a idolatria se espalhou entre o povo e a comunhão com Deus foi enfraquecida. Deu para perceber que é isso que você vai falar? Você também precisa aplicar um negócio aí, tá? Aplicar especialmente uma abordagem. Você vai aplicar isso. Quem ouve a voz de Deus encontra direção para a vida. Vai fazer com que o teu aluno medite mesmo na palavra. Pega a lição, página 10. Utilize agora a pergunta de número 3 aí com os teus alunos. Esse é o momento de você fazer isso durante essa ministração. Segundo subtópico, vai trabalhar agora sobre os juízes. Vamos entender nesse segundo subtópico quem são esses juízes mencionados dentro do texto. Segundo subtópico do segundo ponto, a gente está navegando com você, você vai afirmar isso aqui, ó. Deus levanta pessoas para restaurar o seu povo nos momentos de crise. Agora você vai entrar citando e mencionando quem são os juízes. Se você for estudar direitinho sobre a trajetória dos juízes, nós temos na história cristã, especialmente na história bíblica, 14 juízes, sendo que 12 juízes são mencionados no livro de Juízes. E os outros 2 estão lá no livro de Samuel, que é o livro de Samuel. Deu para pegar? Você vai usar uma pergunta também. Ó. Pergunta que você vai utilizar é essa. Como Deus age quando esse seu povo se afasta dele? Você pode utilizar essa pergunta aí por 5 minutos e agora você vai utilizar a explicação da lição escrita pelo pastor Valmir Nascimento. Você vai destacar que o livro de Juízes demonstra a misericórdia de Deus em momentos de momentos de crises. Deixa eu te explicar para você entender melhor. No Novo Testamento, nós entendemos o conceito da graça de Deus. Exemplo, no Novo Testamento, nós entendemos que graça é favor imerecido e também manutenção dessa obra criada. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu esse favor e mantém essa salvação a nós. No Antigo, nós encontramos outro conceito. Lá você não acha a palavra graça, mas você encontra misericórdia, que é o olhar de Deus para aquele que é o necessitado, para aquele que é o aflito. E aí você percebe isso sendo demonstrado dentro do próprio texto. Você vai perceber que Deus levantava juízes no período de Juízes para enfrentar batalhas e conduzir o povo à restauração espiritual, levando o povo a uma aliança com Deus. Olha Juízes 16,
Juízes 3, do 9 ao 10, vale a pena você ler. O objetivo desses juízes foram, literalmente, levar o povo de Deus a ter uma aliança com Deus. Dentro dos juízes, Deus também levantou mulheres. Vamos dar um exemplo aqui de uma mulher muito específica. Mulheres não, uma mulher muito específica, que é a Débora, para enfrentar os seus inimigos espirituais. Olha para o texto de Juízes, capítulo 6, versículo 34. Juízes 11, 29. Juízes 14, 6. Diferente dos reis, dos sacerdotes, os juízes, eles tinham a função de estabelecer algo de Deus. E eles eram diferentes por quê? Porque eles eram escolhidos por Deus. Já os reis, os sacerdotes, eles tinham uma função, mas a função dele era passada de pai para filho. Nos juízes, não. Eles eram levantados mesmo por Deus pela unção e enfrentaram diversidades terríveis. Entre os juízes, nós vamos encontrar, especialmente sendo citado dentro da Bíblia, os seguintes nomes. Nós vamos encontrar algumas classificações. O pastor Valmir ele trabalha assim. Você pode destacar os juízes maiores. Quem são os juízes maiores que Deus levantou? São Otniel, Eude, a história de Eude é muito bonita. Débora é uma juíza maior. Gibeão, Jefté e Sansão. Esses são os juízes maiores. Nós vamos ter os juízes menores. Aí você encontra então aqueles que tiveram poucos fatos registrados dentro do texto. Entre eles, Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elão e Abdom. Esses homens tiveram ministérios também de grande importância. Só não tem tantas páginas bíblicas escritas por eles. E eles realizaram obras extraordinárias. O que você vai destacar na aula? Você vai destacar que os juízes eram líderes levantados por Deus. Foi Deus que levantou. Então é diferente dos reis e sacerdotes, como eu citei para você. Eles libertaram Israel dos opressores, eles chamaram o povo para o arrependimento e demonstraram aí a misericórdia divina. Deu para pegar até aqui? Para ficar mais fácil, usa isso na aplicação. Mesmo quando nós falhamos, Deus continua oferecendo oportunidades de restauração. Esse é o significado do levantamento de Deus em um juiz. Vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre os heróis da fé, porém falhos. Terceiro subtópico, você vai trabalhar isso aqui, Deus usa pessoas imperfeitas para realizar propósitos perfeitos. Isso aqui é graça, gente. Isso aqui é graça de Deus. Guarda isso, tá? É importante também você usar uma pergunta. Vamos lá, a pergunta que você vai anotar é essa. Você acredita que Deus pode usar a sua vida apesar das suas limitações? Rapaz, use isso aqui na aula. Joga isso na ministração. Deixa o Senhor te usar para a tua aula ser edificante em Cristo. Os juízes que foram levantados por Deus durante esse período demonstraram qualidades extraordinárias. Mas demonstraram por causa da graça de Deus, tá? Porque eles eram imperfeitos. Receberam sabedoria de Deus para liderar o povo diante da crise, acreditaram nas promessas de Deus, se colocaram à disposição para vencer os desafios. Hebreus 11, do 32 ao 34, fala sobre isso. Homens que desejaram confiar mesmo diante das suas limitações pessoais. Juízes 6, do 14 ao 16, você vê um exemplo clássico ali do próprio Gideão. Otniel, por exemplo, ele buscou a dependência e a fidelidade do Espírito Santo do Senhor. Olha para o texto de Juízes 3, do 9 ao 10. Pela Escritura, você percebe que no meio desses fracassos, nós vamos perceber que Deus ele estava levantando esses homens. Jefté, por exemplo, ele foi um homem rejeitado por sua família, mas foi um instrumento de Deus, mesmo tendo aí um voto precipitado. Jefté, ele é citado e mencionado em Juízes, capítulo 11, versículos 35. Você percebe que cada um tinha uma missão, levar o povo a estar perto de Deus. Para ficar mais fácil, destaque isso aqui, sobre as limitações. Vamos lá. Destaca que Gideão teve medo, então anote isso aí. Sansão ele enfrentou fraquezas pessoais na área da sexualidade. Jefté, ele tomou decepções precipitadas, mas apesar disso, Deus trabalhou através deles. E para aplicar, para a aula ficar boa, aplica isso, tá? Deus não depende da perfeição humana, mas ele trabalha na graça dele, na graça divina. É isso que vai fazer o teu aluno meditar mesmo na palavra. Pega a lição, vamos lá.
Utilize, na página 10, a pergunta 4 com os teus alunos. Agora é a hora de você fazer isso. Vamos lá. Essa aula tá boa? Tá edificando? Você tá gostando? Por favor, deixa teu comentário aqui, se inscreve, envia esse vídeo para alguém, me ajude a alcançar mais pessoas, pede para o pessoal se inscrever também. Terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a mensagem de Juízes para o tempo presente. No terceiro ponto, você pode usar uma passagem bíblica, ó, Atos, capítulo 2, versículos 14 a 21. Primeiro subtópico do terceiro ponto trabalha sobre isso. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos lá, no primeiro subtópico, você pode utilizar essa abordagem. Uma sociedade sem referência divina transforma opiniões pessoais em regras de vida. É isso que está acontecendo hoje, nessa pós-modernidade em que nós estamos vivendo, na nossa geração. Então, isso aqui é importante ser trabalhado com você, por você, na tua ministração. Para te ajudar a levar o teu aluno a meditar, trabalha essa pergunta aqui, ó. Quem define o que é certo ou errado em sua vida? Deus ou a sua própria vontade? Joga isso aí na aula, tá? Porque vai levar ele a entender o período dos juízes. Aí você entra explicando que a mensagem do livro de Juízes demonstra exatamente esses princípios de viver a vontade do Senhor, mas também relata o problema de viver as suas próprias vontades e os seus próprios critérios. O autor faz questão de dizer isso, ó, em Juízes 17:6 e Juízes 25. Ele repete isso duas vezes. Cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos, pensava que era certo. Pela escritura, você vai perceber que depois da morte de Josué, há esses diversos problemas citados dentro do texto. A escritura também ensina que a autoridade ela deve ser levantada por Deus. A escritura vai ensinar que nós devemos seguir a vontade espiritual através da escritura da palavra. Olha para o texto de Juízes, Romanos, melhor dizendo, 13, versículos 1 ao 4, Hebreus 13, 17, Efésios 6, 1 ao 4. A liderança é levantada pelo Senhor e nós temos que aprender exatamente a obedecer, mas ao mesmo tempo também orar por essas lideranças. Pela Escritura você vai perceber também que muita coisa aconteceu por resultado do pecado enraizado em cada geração. Cada um fazia o que pensava ser certo. E esse é um retrato dos nossos dias também. Como o livro de Juízes demonstra esse retrato espiritual do nosso tempo. Para ficar mais fácil, você vai destacar isso aqui, ó, que Israel ele abandonou os padrões divinos. Cada um seguia os seus próprios critérios. O relativismo produzia aí essa confusão moral e a ausência da palavra trouxe aí a decadência espiritual. Na aplicação desse tópico, você vai destacar isso. Quando Deus deixa de ser a referência, o erro passa a parecer correto. Deu para entender? Vamos lá. Segundo subtópico do terceiro ponto, trata sobre o ciclo de libertação. No segundo subtópico, você vai trabalhar especialmente isso aqui, ó. O pecado ele aprisiona, mas o arrependimento ele abre o caminho para a restauração. Deu para entender que é isso que você vai explicar? E aí você entra com essa pergunta, ó. Você consegue identificar os ciclos espirituais na sua caminhada? Por que nós vamos falar sobre isso? Porque é um dos temas teológicos dentro do livro de Juízes, esse ciclo de libertação. Esse padrão que se repete na leitura de Juízes. Você percebe que o povo tenta imitar as nações vizinhas e sofre diversos problemas. Juízes 2, do 11 ao 13, você vai perceber isso. A consequência da desobediência levava à opressão, a opressão levava literalmente a essa desobediência do afastamento da palavra. O povo clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz, eles eram libertos, mas voltavam a pecar mais uma vez. E em resposta a isso, você vai perceber textos que vão confirmar essa ação do ciclo. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, versículo 25, versículo 48. Olha Juízes, capítulo 3, versículos 9, 15 e capítulo 4, versículo 3. O povo clamava, Deus respondia. Você vai perceber também o povo entendendo essa ação da restauração, mas agir em rebeldia. Juízes 2,19. Então, esse ciclo aqui, que se repetia diversas vezes, demonstra um problema espiritual e uma realidade teológica dentro do texto de Juízes. Vamos lá para ficar fácil, você vai afirmar isso aqui no tópico. Para entender o ciclo, Israel pecava, sofria consequências, vai anotando, tá? Clamava a Deus, era outra fase do ciclo.
Deus levantava um libertador, um juiz, e o ciclo se repetia novamente. Deu para entender? Explico isso aí na aula, tá? Para aplicar, você vai destacar isso aqui, ó, que Deus ele continua pronto para restaurar aqueles que se voltam sinceramente para ele. Espero que Deus te use na palavra na escola dominical. Agora você pode, de uma forma muito pessoal também, utilizar a última pergunta da lição, está na página 10, pergunta 5. Utilize essa abordagem com os teus alunos, deixando Deus te usar. Agora é o momento. Terceiro e último subtópico, para a gente finalizar a aula de hoje, você vai trabalhar especialmente esse argumento, no poder do Espírito. Entra apresentando isso aqui, ó. As maiores vitórias de Israel aconteceram quando o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, agiu sobre os seus líderes. Então, o poder do Espírito ele é muito importante nessa abordagem do livro de Juízes. Para ficar mais fácil, usa essa pergunta aqui, ó. De onde vem a sua força para vencer as batalhas espirituais? Guarda isso, joga isso aí na ministração. E você entra explicando que o livro de Juízes revela a atuação poderosa do Espírito Santo. Pensa num livro que fala sobre esse Espírito Santo trabalhando mesmo diante das limitações humanas. O Senhor, ele vinha, se apoderava, levantava e o povo era liberto. Vamos para algumas passagens, ó, para você confirmar. Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 11:29, Juízes 13:25, 14:6. Em todos esses textos você vai ver a ação poderosa do Espírito Santo. E aí você percebe que a unção vinha da parte de Deus. Isso aqui é obra do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós agora somos capacitados a partir da leitura de Atos 1:8, Atos 2, versículo 1 ao 4, pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós para o serviço cristão, para anunciar as boas novas de Cristo, libertar aqueles que estão cativos por consequência do pecado. Deu para entender? Vamos lá, o que é que você faz? Para finalizar o tópico, você precisa afirmar isso aqui, ó. O Espírito ele capacita líderes, o Espírito Santo. A vitória não vinha do poder humano, tá? Da habilidade humana. Deus ele fortalecia os seus servos para cumprir a missão. Isso aqui é importante demais na tua ministração. E hoje Deus continua levantando pessoas que dependem do Espírito Santo. Na aplicação, você afirma isso aqui, ó. Quem depende do Espírito Santo encontra força para vencer os desafios impossíveis. É isso que você vai afirmar. Fechando a aula, na conclusão, você pode trabalhar essas abordagens, ó, na sua conclusão. Josué ele nos ensina a confiar nas promessas de Deus. Juízes nos alerta sobre os perigos do afastamento espiritual. Você destaca isso, tá? Deus ele permanece fiel às suas promessas. A obediência ela conduz à vitória. A desobediência produz consequências dolorosas. O Espírito Santo continua capacitando o seu povo. Uma geração permanece firme na palavra, experimenta a fidelidade de Deus em todas as áreas da vida para você aplicar no final da sua ministração. Eu espero muito ter contribuído com você na aula de hoje. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, Bahia, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, se inscreve no canal, indica esse vídeo para alguém. Eu vou ter o prazer enorme de te ter por aqui. Te aguardo por aqui na lição 2, onde nós vamos trabalhar sobre a fidelidade de Deus. Uma questão de... Olha, tem algumas dicas de leitura para te passar, tá? Já desse trimestre. Você pode adquirir o material da CPAD, o kit inteiro. Eu tenho aqui o texto do pastor Valmir Nascimento. Esse é o material que você pode adquirir. Na editora CPAD você acha no site. Esse é do pastor Wagner Gabi para a classe dos adultos, classe dos jovens. São textos que vão te ajudar a aprofundar ainda mais na lição. Te indico também duas revistas, a Obreiro Aprovado, que vale a pena você encontrar aqui alguns artigos bem relevantes da nossa teologia pentecostal, e o Ensinador Cristão, onde você vai encontrar nessa revista artigos que vão te ajudar a entender melhor a aula de hoje, essa lição desse trimestre. Tudo isso disponível no site da editora CPAD. Vai lá, compra o seu material e que Deus use você na palavra. Te aguardo por aqui na próxima aula. Que Deus abençoe você e até lá, se Deus quiser.